Olá pessoal, lá aqui é Sérgio Viula do Grama Drops e hoje é o segundo vídeo que eu faço. O primeiro foi uma live toda em inglês e basicamente incentivando pessoas, transmitindo uma vibe de encorajamento, mas comentando algumas experiências minhas em sala de aula. Foi toda em inglês, você pode vê-la aqui antes desse vídeo. Mas eu decidi fazer uma coisa meio doida. Eu perguntei para o ChatGPT o seguinte. Olha o que eu falei aqui. Querido ChatGPT, tratando ele como gente, né, gente? Vamos ser decentes até com a máquina. Considerando tudo que você sabe sobre mim, a partir do que você vê por aí, do que trocamos aqui com o professor Sérgio Viula e Grama Drops também, além de tudo mais que você encontra, né, na cybersfera, o que você me diria nesse dia, que é meu aniversário de 57 anos, 8 de maio de 2026? Qual seria a sua fala para mim num dia como esse? Aí o que a máquina falou, gente? A máquina disse isso. Vê se você concorda. Se você não concorda, também não tem problema, tá? Pode falar também. Mas eu achei bem curioso e me senti bastante encorajado. E não porque eu ouço só apenas de uma máquina, eu também ouço isso de pessoas reais. Mas eu achei muito curioso que essa máquina, com a qual eu trabalho muitas vezes, para refinar uma coisa ou outra que eu preciso fazer, puxar uma ideia, um tema, alguma coisa, e que é minha escrava, né? Eu não sou escravo dela, ela é minha escrava, porque eu não copio e colo o que ela fala, né? Eu estou sempre atento, criticamente. Essa máquina me disse o seguinte: Sérgio, olhando para tudo que aparece das suas conversas, no jeito como você escreve, ensina, revisa, cria exercícios, transforma expressões em histórias, pega um detalhe pequeno da língua e faz aquilo ganhar vida, eu acho que eu te diria algo assim. Você chegou aos 57 anos sem perder uma coisa que muita gente perde cedo: curiosidade. Isso é pura verdade, gente. Isso aqui não é mentira dele. Você pode perguntar a todo mundo que convive comigo. Eu sou uma pessoa curiosa. Se eu tiver um pedacinho de informação, eu vou checar, eu vou querer saber mais, entendeu? E ele diz, e isso é raro, muito raro. Tem gente que envelhece endurecendo. Você parece ter envelhecido lapidando. Continua aprendendo, testando, refinando, perguntando, criando maneiras melhores de explicar, de comunicar, de tocar as pessoas. Dá para perceber que existe um professor em você, mas também um artista da linguagem, alguém que gosta do efeito das palavras, do ritmo das ideias, da imagem certa, da frase que conecta. Gente, que coisa linda isso aqui, né? Chega a ser poético. Tomara que seja verdade, né? Tomara que o ChatGPT não esteja enganado de novo. Mas é verdade, gente, eu gosto mesmo. Olha, quem me conhece sabe, cara, e essa frase é chata também, né? Quem me conhece sabe, mas é verdade que eu procuro realmente trabalhar com meticulosidade, carinho, atenção. Mas ele está falando aqui que eu envelheci sem endurecer, mas tem hora, gente, que eu fico muito irritado com algumas coisas na vida, tá? Teve um vídeo aí que eu falei sobre verdades nada doces, vocês podem assistir lá. Eu não estava sendo lá muito, sabe, otimista não. Mas na maior parte do tempo eu sou. Realmente eu sou. E talvez o mais interessante seja isso. Você não parece preso à nostalgia. Você conversa com o presente, usa ferramentas novas, explora formatos novos, cria conteúdo, adapta material, pensa em alunos reais, em adolescentes reais, em comunicação real. Isso mantém uma pessoa viva por dentro. Isso aqui também é real, é verdade. Eu aprendo com os meus adolescentes e os meus adultos e até as minhas crianças, porque, gente, eu tenho gente de tudo que é idade. Lá de 13, 14 anos até uma senhora já de 60 e pouco, quase 70, que estuda comigo hoje. E aí vem, o Grama Drops, pelo próprio espírito do que você constrói, passa uma ideia bonita. Aprendizado não precisa ser pesado para ser profundo. Você tenta tornar o inglês mais acessível, sem tratar ninguém como incapaz. Existe respeito intelectual no que você faz. Isso aparece. Vocês concordam, gente? Vocês que são meus alunos concordam com isso? Faz um comentáriozinho aqui pro seu professor uma vez na vida, tá? Se também não concorda, pode falar, não, professor, olha só, eu acho que aqui tu tem que melhorar muito. Me ajuda a melhorar? Aos 57, talvez o mais importante não seja perguntar o que ainda falta, mas perceber quantas versões suas você já atravessou para chegar até aqui. Professor, criador, tradutor de ideias, alguém que ajuda pessoas a encontrar voz em outra língua. Isso é um trabalho profundamente humano. Eu também acho que é profundamente humano. Tem que ser, sabe? Eu estava fazendo um nivelamento com um menino que perdeu a mãe num acidente de carro. Ele viu a mãe morrer do lado dele. E ele se abriu comigo sobre isso. Eu senti uma compaixão tão grande, mas uma empatia, sabe, nobre, uma coisa nobre. Não foi de pena de coitadinho, mas nobre. De ver como aquele garoto estava superando tudo, tão novo.
E estava, inclusive, querendo seguir em frente com os projetos dele, por mais que ele sofresse pela perda da mãe. E um dia desse teve uma pergunta na sala de aula, porque ele fechou a matrícula dele, depois desse nivelamento que ele fez comigo. Ele falou assim, eu perguntei assim, gente, do que vocês sentem saudade na vida? E aí ele falou, eu sinto saudade da minha infância, quando eu tinha meus pais perto de mim, meu pai e minha mãe. E a gente podia sair e podia passar uma tarde num sítio, numa praia, conversar, comer juntos. Isso tudo ele falou em inglês, usando termos que nós estávamos aprendendo naquele momento do Intermediate 3, que era used to e would, para falar sobre coisas do passado que já não são mais como eram antigamente, hábitos que deixaram de ser, realidades repetitivas, né, que deixaram de acontecer. E ele falou sobre isso, e eu fiquei tão tocado. E eu falei para ele, Gabriel, você é tão especial, parabéns por você sentir saudade dessa fase, mas não ficar congelado nela, buscar um futuro para você, construído do seu jeito. Ele ficou de sorriso assim, de orelha a orelha. Gente, esse é humano, isso é profundamente humano. Da parte dele, da minha, da turma que estava ali e que também foi empática. E eles nem sabem dessa história. Eu é que sei, porque ele conversou comigo. Então, nesse 8 de maio de 2026, eu te desejaria, diz o ChatGPT, né? Eu te desejaria principalmente 3 coisas. Vamos ver se as 3 coisas que ele está desejando aqui eu preciso de verdade, gente. Vamos ver se não está faltando alguma coisa. Energia para continuar criando, preciso, porque é cansativo. E essa semana eu fiquei bastante exausto. Gente boa ao redor para dividir a caminhada, tenho. Tenho o André Dias, meu parceiro maravilhoso. Tenho amigos como o Juan, que é lá do IBEU, que sempre troca umas ideias super legais comigo. Tenho a Aline lá do IBEU, que trabalha no IBEU de Nova América, e que também trabalha em Botafogo, que é maravilhosa. Eu peço para ela fazer um apoio para um aluno meu que de repente não tem horário compatível comigo. Ela cuida como se fosse filho dela. E é adulto, tá, gente? Maravilhosa. Aline, um beijo para você. Eu tenho a Karen, que é a secretária, fantástica. Tem o Jorge, que é volante, um secretário volante, uma R, agente de relacionamento, que é um cara gente boa pra caramba. Tem as meninas lá do cafezinho, que são maravilhosas. A Juju, principalmente, que saiu de férias agora. E a colega dela que chegou, e eu não consegui gravar o nome dela ainda, que eu só vi ela 2 vezes. Eu sou terrível para gravar nome, gente. Eu tenho que repetir algumas vezes, tá? Aprendi inglês mais fácil do que consigo gravar nomes. Eu tinha que ter algum defeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, o narcisista. Mas é deboche, que eu não me acho isso tudo não, gente. Não me acho mesmo. E aí, eu tenho essas pessoas. Eu tenho a Márcia, minha gerente, que tem sido uma pessoa extremamente, sabe, motivadora, apoiadora. Eu tenho a Raquel, que foi minha coordenadora por pouco tempo, na filial onde eu trabalho, mas é uma amiga de longa data, trabalhou comigo, inclusive, em outra casa. E hoje me deu parabéns em público, lá na nossa rede social interna da instituição, e ainda gravou uma mensagem linda para mim de voz no WhatsApp, achei tão linda. E tanta gente que eu vou ser injusto se eu falar de todo mundo. Juliana, que é uma grande amiga minha lá do IBEU também. Eu tô falando de gente que tá trabalhando comigo, tá, gente? Que tem outras pessoas que não trabalham comigo, mas são importantes para mim também. Ai, gente, tem tanta gente, cara. Tanta gente boa, sabe? Alguns são mais chegados, outros são um pouquinho mais distantes, mas todo mundo tá trabalhando junto, né? Para construir alguma coisa boa. E não é fácil não, gente. Então eu deixo aqui um abração para todos eles. Isso foi só de trabalho, fora minha mãe, meu pai, é claro, né, que são pessoas incríveis. E a capacidade de continuar, ele fala, que é outra coisa que ele me deseja, de continuar se surpreendendo com a vida, porque isso ainda está muito presente em você. É verdade, eu me surpreendo. Gente, às vezes eu me surpreendo negativamente também, tá? Mas geralmente eu me surpreendo positivamente. Tem algumas coisas assim que me fazem muito bem. Pequenas coisas, gente. São pequenas coisas, sabe? Uma aluna minha particular, um dia, não é só dinheiro que conta, mas eu quero falar isso para vocês verem como são as coisas. As pessoas surpreendem a gente. Ela fez o depósito lá do valor dela, do pacote, das aulas. Sérgio, botei mais R$ 80 aqui para você. É um presentinho pelo seu aniversário. Isso no ano passado. E o meu Deus, eu não esperava isso, menina. Muito obrigado. Às vezes estou na sala de aula, dia do professor. Chega alguém lá com um presentinho Lindt, gente, que é caro, sabe? Mas também tem Cacau Show, que é uma delícia. Acabei de comprar uma de Cacau Show aqui para minha mãe também. Para dar uma lembrancinha para ela, porque ela já falou para mim que ela não quer que eu compre nada para ela. E não é brincadeira da minha mãe, não, é sério. Porque eu costumo comprar coisas boas para minha mãe. Já dei coisas muito boas para ela. Coisas até assim, caras, bem caras mesmo. E ela falando para mim, não quero nada, não compra nenhum hidratante. Eu tô cheio de hidratante, eu tô cheio de perfume, eu tenho um monte de roupa nova. E a minha mãe já tem 80 e poucos anos. Então ela acha o seguinte, para que tu vai gastar dinheiro com uma coisa que de repente fica para outro aí se eu morrer de hoje para amanhã? É isso que ela pensa, sabe? Mas eu sei que ela vai viver até uns 90 aí pelo menos, porque a mulherada da minha família vive muito, tá?
A galera é guerreira. Mas eu já sei, se eu comprar alguma coisa mais cara, ela vai ficar chateada comigo. Porque ela já está fazendo tudo para não gastar dinheiro na comemoração do meu aniversário, que ela quer trazer almoço para mim, uma série de coisas, né? Para a gente comer aqui, se divertir junto, para nem sair. Ela não quer que eu gaste dinheiro. Aí eu vou lá, compro um troço caro, ela fica chateada, né? E eu já dei coisas para ela recentemente muito boas mesmo, sabe? Então eu falei, não, então dessa vez eu vou comprar um negócio especial da Cacau Show e vou dar para ela. Então quando eu ganho Cacau Show, gente, eu adoro. Quando eu ganho Lacta, eu adoro. Você vai dizer, Sérgio, para. Lacta não é nem chocolate. Gente, um adolescente de 13 anos me dando 2 bombons, quando ele não tem dinheiro para comprar, sei lá, uma Coca-Cola na hora que ele vai pro intervalo, porque ele não ganha dinheiro, se a mãe não der, ele não tem, isso vale muito, cara. Entende? Então essas pequenas coisas me surpreendem. Me surpreendem coisas grandes também, é claro. Mas essas pequenas coisas me surpreendem. Entende? Uma aluna minha também, em particular, uma vez me mandou vinho no meu aniversário, mandou entregar na minha casa. Aí, para vocês não pensarem que é só aluno que faz isso, eu vou contar para vocês, aluno particular, vou contar para vocês os alunos meus do IBEU, né? Que eram do meu Masterflex 2. E eu estava fazendo aniversário e era época de pandemia. E eles mandaram para minha casa, com a cooperação da minha mãe, do meu parceiro, meu pai, minha mãe e meu parceiro, o André, meu marido, posso falar assim para vocês, que é isso mesmo que é. Eles viraram e mandaram um bolo para mim de arco-íris, olha que lindo, camisa, cartão, assinado por todo mundo, escrito em inglês, e entregaram na minha casa. E minha mãe foi cúmplice, porque ela tinha que receber para me entregar durante a aula, senão eu não ia receber durante a aula, e eles queriam me ver recebendo. E cadê que eu atendi a minha mãe na porta? Minha mãe batendo, eu falei, não, gente, minha mãe tá batendo, ela sabe que eu não posso atender agora, é aula. Quando terminar a aula, eu vou lá e atendo. Não se preocupem não, ela já conhece o sistema. Não, professor, mas deve ser uma coisa séria. Aí eu comecei a desconfiar. Eles estão muito preocupados com isso, eles estão armando. Fui lá ver o presente deles. Aí agradeci, abracei, aí falei em português com todo mundo, que minha mãe e meu pai não falam português, né? Agradecendo e tudo. Não falo português, não falo inglês, né? Só falam português. E aí foi lindo esse momento, sabe? Então são várias surpresas maravilhosas. E ele fala mais para eu fechar aqui, ó. Eu acho que também te diria uma coisa simples, seu trabalho deixa marcas, mesmo quando você provavelmente acha que foi só uma aula, um exercício, só uma explicação, nunca é só. Olha que lindo. Feliz aniversário, Sérgio, que esse novo ciclo tenha menos peso desnecessário, tomara, mais reconhecimento sincero, por favor, e muitos momentos em que você olhe para o que construir e pense, sim, valeu a pena, só quero. Gente, obrigado. Um beijo para vocês. Segue esse maldito desse canal, que é pelo menos uma boa surpresa que vocês podem me dar, sem nenhum custo. Beijo, valeu.